Tem várias profissões que vão surgindo conforme as coisas vão acontecendo. Então tem um aplicativo de entrega, de delivery, tem um aplicativo que a gente chama alguém também, o Uber, o 99, que leva a gente para algum lugar. Então, ok, isso é ótimo, que facilita a nossa vida, né, traz benefícios. Sim. Mas também, junto com isso, vem demandas conforme as coisas vão acontecendo. Por exemplo, o motorista de aplicativo, ele tem direitos trabalhistas ou não? Ele que trabalha para tal aplicativo, ou na verdade presta serviço ali usando o aplicativo, ele tem alguma ligação com aquele aplicativo ou não? Ligado a direito mesmo. Vamos entender isso? Quando a gente pensa em direito de trabalho, a gente lembra de quem, traz quem? Doutor Matheus Pereira, bem-vindo, doutor. Né, doutor? Olá. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Mariana. Até dando o gancho que você falou aí, né? A tecnologia evolui, mas até para responder a sua pergunta, a gente vai precisar falar que o direito, infelizmente, não evolui tão rápido quanto a tecnologia. Não está acompanhando? Claro, não acompanha. Não acompanha. E por isso, até uma insegurança nos julgados, tá? Vamos falar um pouquinho sobre, então, o motorista de aplicativo. Por favor. E para a gente dar essa resposta, que na verdade não será uma resposta tão plena, a gente vai falar um pouquinho da estrutura do judiciário, até para que vocês possam entender essa controvérsia. Tá bom. Tá? O judiciário brasileiro, basicamente, o judiciário trabalhista, nós temos aqui os juízes, tá, que ficam em primeiro grau, que são aqueles na cidade, que dão a sentença, que fazem as audiências. Os tribunais regionais, que ficam localizados em alguns pontos estratégicos e que julgam os recursos, tá? Que é julgado através dos desembargadores, e como instância máxima trabalhista, o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que fica em Brasília. Nesses três órgãos da justiça, a gente pode falar que eles possuem entendimentos aí um pouco diferentes sobre o vínculo do motorista do aplicativo, em ter ou não um vínculo o motorista de aplicativo, para que você tenha uma ideia. Tá, tanto os juízes, quanto os desembargadores, quanto os ministros tribunais, eles consideram, alguns consideram que o motorista do aplicativo tem o vínculo empregatício e que outros consideram que o motorista de aplicativo não tem esse vínculo empregatício, sendo a maioria considerada que não tem esse vínculo empregatício, tá? Mas existe uma instância superior aí, que foge até um pouquinho da Justiça do Trabalho, mas que julga em última análise, que é o STF. O STF, hoje o entendimento é que o motorista de aplicativo não tem o vínculo empregatício. E tudo isso é analisado o quê? Analisado os requisitos do vínculo. Tá? Então, você olhando para os requisitos do vínculo empregatício, que é a pessoalidade, a subordinação, a não eventualidade e a onerosidade, alguns desses julgadores olham para a relação entre motorista e aplicativo e não veem presente esses requisitos, principalmente a subordinação. Ou seja, eles entendem que o motorista de aplicativo não tem um chefe, não tem que obedecer uma ordem, não tem que estar ali o tempo inteiro. Não tem um horário, né? Não tem um horário. Para cumprir, né? Isso, que eles podem ou não ligar o aplicativo. Então, por isso, fica nessa questão. E lembra que a gente falou dessa evolução rápida das tecnologias, das formas de trabalho e da evolução um pouco mais lenta da justiça e do direito do trabalho, principalmente do direito, das regras. Então, o que se aguarda, sim, é uma legislação que possa aí legislar, ou seja, apontar ou narrar essa situação para que cause uma menor segurança, para que você saiba se efetivamente você tem direito a um vínculo empregatício, se você é um prestador de serviço ou se você está ali no meio termo entre um vínculo e um prestador de serviço. Isso que eu ia perguntar, doutor, os entregadores, né? Tem os motoristas e tem os entregadores que também dependem dessas plataformas para trabalhar. Isso é a mesma coisa? De maneira genérica, sim, tá? O que a gente tem que observar? Assim, quando a gente fala dos motoristas, existem várias plataformas, né? Inclusive algumas plataformas regionais, tanto de motoristas quanto entregadores. A gente está falando aqui de maneira genérica das principais. Existem algumas plataformas regionais de determinadas cidades que tem que ser analisado o caso concreto para ver se naquele local, aquela plataforma, aquela relação é uma relação de vínculo empregatício. Mas a análise é sempre a mesma, tanto para o motorista quanto para o entregador, se estão presentes ou não os requisitos do vínculo empregatício. Quanto às plataformas de entrega, de delivery, existe uma peculiaridade aí. Algumas plataformas, elas utilizam dos chamados OL, ou seja, dos operadores logísticos. Daí tem uma questãozinha um pouco diferente. Quem trabalha com isso sabe e que os requisitos ali, entendo eu, entende parte judiciária, que estão sim presentes. Mas há uma diferenciação. O que a gente sempre fala aqui, a gente responde de maneira mais ampla, genérica, mas caso a caso deve ser entendido através do
do judiciário, mas deve ser consultado um advogado para que, na situação específica, ele possa dizer se tem um vínculo ou não. Tá, doutor, são muitos aplicativos, muitas formas que a pessoa pode prestar esse serviço e a gente aqui não está falando mal deles, não é a intenção, né? Não. Falar que eles não são válidos, até na parte de direito mesmo. Realmente, graças a Deus, eles surgiram e muita gente está ali tirando sustento do dia a dia por eles, né? Mas como saber, então, se um ou outro tem ou dá algum direito? Tem como ou tudo não tem pronto? Não, exatamente. Nós estamos falando aqui de uma evolução na forma de prestação de serviço e que tem, sim, ajudado muita gente. Tanto aquele que precisa de um trabalho para subsistência, quanto aqueles que utilizam desses aplicativos, né? Popularizou aí, no caso dos motoristas, o transporte particular, né? Que muita gente não tinha acesso e hoje consegue de maneira mais eficiente. Os restaurantes, principalmente na época de pandemia, se valeram muito desses aplicativos de entrega e muitos só existem hoje graças a ele. Então, ninguém está aqui criticando, o que a gente está falando é se a gente coloca numa caixa de ser vínculo ou de não ser vínculo e que existe essa divisão aí no judiciário, claro. Até porque emprega muita gente, né? É verdade. Isso é uma oportunidade de muita gente prestar esse serviço. E sempre que há essa evolução da tecnologia, evolução da relação de trabalho, o direito tem que evoluir junto e conseguir dar assistência para aqueles prestadores ou empregados, a depender da forma que foi designado. O que a gente tem que deixar claro, até respondendo a sua pergunta, que saber se é não o vínculo, inclusive diante dessa variedade enorme de aplicativos, é consultar um advogado, fazer uma análise pontual daquela situação, ver se estão presentes os requisitos do vínculo empregatício para ter maior certeza se pode ou não requerer, entrar com algum pedido no judiciário, requerer ou não algum direito, mas tem que ser analisado caso a caso. Repito, ainda mais diante do grande número de aplicativos que tem no mercado. É muita coisa mesmo, né, gente? Só dar uma indicação para você em casa, você que está com algum problema trabalhista, eu vou fazer isso porque eu sei e eu sou muito abordado também no dia a dia. Poxa, Lucas, passei tal problema, tenho direito a isso, acidente de trabalho. E eu realmente costumo indicar, eu vou indicar aqui o Dr. Matheus Pereira, por quê? Porque eu realmente confio no trabalho dele e vejo que ele presta um serviço à comunidade também. Então, até para você conhecer mais um pouquinho, ADV Matheus Pereira, o Matheus tem TH, tá bom? Que eu acho que é bacana, até ali ele posta sempre conteúdos também, mas eu acho que a gente sabe, né, amiga, que infelizmente o direito trabalhista, ele está sendo muito requisitado porque a gente está tendo muitos problemas. Seja de assédio moral, a gente já falou aqui muito sobre isso também, seja questão de horário abusivo de trabalho. Então, você pode até se consultar, marcar ali um horário com o Dr. Matheus para tirar essas dúvidas e ver se o que você está vivenciando realmente está dentro da lei ou não. Porque, infelizmente, doutor, o que eu venho percebendo, assim, é que o ambiente de trabalho no nosso país, não sei se é falta de monitoramento, não sei se é porque fica tudo muito solto mesmo, mas a gente percebe muitos erros em vários setores. A questão é bastante delicada, às vezes a gente é até criticado, fala, olha, você fala contra a empresa, você fala... Não, deixa bem claro que a gente fala os direitos trabalhistas aqui. E a gente sabe da carga tributária, do peso da folha de pagamento, e o quanto é difícil para o empresário ser empresário. Empreender no Brasil é bem complicado. Fácil, os custos e os riscos da atividade econômica, as responsabilidades. Já tratamos inclusive essa semana em outro programa aqui na Band. Verdade. Agradeço novamente o convite. Sobre a responsabilidade da empresa em garantir a saúde e segurança do trabalhador. São muitas. Essa carga que a empresa enfrenta é realmente muito grande. Mas nós estamos aqui só para esclarecer, né? Assim como as empresas têm direitos, os funcionários têm direito e sempre esses direitos devem ser respeitados, devem ser praticados para que haja aí até uma melhor relação entre o empregado e o empregador. A questão aqui é uma melhor relação entre as partes. Que bacana, doutor. Você sempre esclarecendo tudo aqui, viu? Obrigada, tá? Obrigado, eu que agradeço mais uma vez. Muito bom ter você aqui com a gente. Volte sempre, doutor. Obrigado.